Fiquei no magistério 30 anos, aposentei já há 4 anos e de quebra trouxe uma artrose nas mãos, na coluna, no pé e no joelho. E uma artrose extremamente sofrida, muito dolorido, eu não conseguia dormir, acordava à noite com dores nas mãos, não tinha força para segurar nada nas mãos, caía, quebrava. Sofri muito com isso, que as pessoas falavam, você está descuidada, como é que você quebra, como é que tudo cai da sua mão. Eu sou trilheira também, eu faço trilha já há mais de 20 anos. E comecei a cair nas trilhas também, por causa do joelho e do pé, né? E fiz vários caminhos longos, né, de 900 quilômetros de trilha. E estava sofrendo muito com essa artrose. Tentei vários medicamentos, Tandrilax, essas coisas pesadas. Mas fazia uso também do cálcio, da vitamina D. Era mais remédio para dor, né? Que eu tinha muitas dores. Dor à noite, eu acordava com dor de noite. Eu falei, poxa vida, a dor me acordava, sabe? Morrendo só na dor, principalmente no quadril, né? Na hora que deita. Fiz tratamentos longos com ortopedistas, com outras especialidades. Tomei muitos medicamentos caros e nunca vi nenhum tipo de melhora. Sempre acordando à noite, dor no quadril. Até que, numa conversa com os meus filhos, eles falaram da possibilidade de usar o óleo de canabidiol. Começa a ligar a cabeça com o movimento. Então, em 2005, eu estava tendo muitas dores de cabeça, muitas dores, não podia ficar sem medicamento, e fui procurando neurologista. E fui em alguns. O primeiro me falou pelo telefone, aqui, ó, você está com uma malformação, talvez tivesse que operar, mas eu não opero não, tá, tchau. Eu falei, gente, o que eu tenho, afinal de contas? Foi uma coisa muito ruim, ó, esse primeiro momento. Aí procurei outros, e aí eles me explicaram que eu tinha uma má formação, podia ser até que eu tenha tido isso sempre, mas de nascença, mas que com a subida da minha pressão, os vasos dilataram e ficaram muito perigosos. Eu fui em vários médicos, inclusive em São Paulo, para tentar ver se tinham outras opções que não fosse abrir, porque eles já tinham me falado que era muito perigoso de eu ter uma hemorragia. E foi muito até interessante, porque todos os médicos falavam comigo, não sei porque você está falando que dói, porque o cérebro não dói. Aí eu falei assim, mas o meu dói. Aí tá bom. Quando eu cheguei em São Paulo, foi uma médica. Eu falei só, já me falaram todos que o meu cérebro não dói, mas o meu dói, pode ser? Foi só, eu acho que sim, que o cérebro é seu, que você que deve saber que se ele dói ou não dói. Eu adorei essa médica. Falei, poxa vida, alguém está me ouvindo. Mas enfim, eu fui, fiz a cirurgia e eu tive, infelizmente, a hemorragia que era esperada. Eu parei de falar, falava com muita dificuldade, fiquei no hospital durante 7 dias, fiquei em CTI. Isso aqui é 3 dias depois da cirurgia, a primeira vez que ela tentou escrever com a mão direita uma frase, mas saía, ela achava que estava escrevendo. Alguns dias depois, eu comecei a ter sensações horríveis de dor, de queimadura, principalmente queimadura, como se o meu corpo estivesse queimando. Eu colocava meu pé dentro de um balde com gelo para ver se melhorava e não melhorava. E aí tudo que falavam para eu fazia e não adiantava. Ah, então toma esse remédio. Aí daqui a pouco, toma esse outro. Aumenta a dose. E nada adiantava, nada. Aí, ao contrário, na verdade eu estava falando pior. Quando a gente começou a pesquisar e fazer uma peregrinação por vários neurologistas para tentar entender de onde vinha essa dor
depois dessa cirurgia, com a sequela da cirurgia, a gente percebia que os médicos também não explicavam muito bem para a gente, porque a gente não tem, às vezes, nem a capacidade de entender, mas eu fui pesquisando, estudando um pouco mais e percebendo que eles sempre receitavam os famosos anticonvulsivantes. E eles, de certa forma, falavam para um leigo que era como se ela tivesse pequenos espasmos, pequenas convulsões, como um epilético, mas em pequenas convulsões que causavam essa desregulagem nas sensações periféricas que ela tem do lado direito do corpo. Eu não conseguia fazer uma frase inteira bem. Aí eu dei uma pausa num dos medicamentos e eu vi que eu melhorei para falar. Falei, gente, isso aqui é o remédio que não está me adiantando muito na dor. E ainda estou falando muito mal, eu vou parar com isso. Parei. E aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer nada. Mas eu tinha muitas crises horrorosas, de, às vezes, do nada eu não podia dar um passo. Eles tinham que me carregar, porque eu não conseguia. Não conseguia pôr o pé no chão, porque a dor é tão grande, vocês não fazem ideia. Não conseguia encostar no chão, não podia encostar na perna. E uma vez nós fomos viajando, subimos no hotel, carregada, cheguei lá, no dia seguinte eu estava normal. O moço da recepção da festa, essa aí é louca, né? Não deve ser o que. Então era uma coisa que eu nunca podia saber que hora que ia doer, que hora que ia ter uma crise horrorosa. E veio um câncer que eu não esperava, aí luta, além de uma luta tem outra luta, e vão tocando barco. Fui tentando, foi quando o Beto, a gente buscando, a gente não parou de buscar, a gente não parou de pesquisar. O Beto é meu grande companheiro nisso, ele nunca se cansou de buscar novas linhas. Foi da onde ele começou a descobrir a cannabis. Então, o João Lucas, nós tivemos o diagnóstico dele com 2 anos e meio. Eu desconfiei quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Né? Só que assim, por ser muito novinho, então os médicos na verdade não me deram nem muita credibilidade por ser muito novo, e na época não era tão falado de autismo aqui na nossa cidade, né? Então eu fui atrás de tudo e com 2 anos e meio que o diagnóstico veio mesmo, né, de verdade. Mas assim, sempre muito agitado. Aí passaram algumas medicações para ele, ele chegou a tomar o Neuleptil, que não fez diferença. Aí suspendemos. E depois ele entrou com Risperidona, tá? O Risperidona, assim, até não foi muito ruim, mas assim, não teve muito efeito, entendeu? O que ocasionou depois foi que ele engordou demais. Porque a gente sempre em busca, né, de um resultado, de um tratamento eficaz. E aí ele começou a tomar o tal da Ritalina, foi horrível. Nossa, a gente não gosta nem de lembrar o tanto que ele agitava na escola, sabe? E em casa, e ele gritava, e ele entrava em crise. Nessa época ele associava Ritalina com Risperidona, né? Hoje em dia eu vejo, meu Deus, quanta droga meu filho tomava, né? Mas a gente não tinha experiência, então você tinha que tentar buscar alguma coisa. Aí depois passou o Venvance para ele. Nossa, aí o Venvance foi o fim. O Venvance, sinceramente, quase acabou com as nossas vidas, entendeu? Ele ficava muito agitado. Tinha que sair correndo, buscar ele em escola. Ele ficava muito em crise, gritava, se batia em quem estivesse perto. Então foi um momento terrível. O João Lucas, quando a gente descobriu o diagnóstico dele, ele era muito agitado, sabe? Ele não comia, ele não tinha uma alimentação boa. E os remédios que ele tomava só fez mal para ele. Inclusive ele ficava muito agressivo, ele entrava comigo no caminhão e quebrava tudo, sabe? Aí a gente falou, não dá certo, medicação para ele, esquece. Aí tiramos tudo, e ele ficou sem nada de medicação. Aí foi quando, graças a Deus, a gente conheceu a associação, né? A Flor da Vida. Vamos lá? Valentina tem síndrome de Angelman, epilepsia de difícil controle,
tem a microcefalia adquirida pela síndrome, né? Ela começou tudo aos 10 dias de vida, que a gente não tinha noção do que teria pela frente, porque todos os pré-natal dela foi tudo certinho, não deu nada. Aí aos 10 dias de vida ela começou, uns repuxão, a gente levava em médico, eles falou que até 6 meses as crianças davam isso, só que ela começou a não desenvolver, e levava em neuro, eles falou que não tinha necessidade de estar pedindo uma ressonância, tomografia. Aí aos 6 meses ela começou a dar as crises. Foi onde que aos 7 meses eles entrou com o fenobarbital. Aí na entrada do fenobarbital aumentou as crises. E eles não sabiam a síndrome que ela tinha. Eles falaram que ela só tinha o atraso mesmo, psicomotor. Ele tá atrasando, né? Porque o pula tá esfriando muito, tá esquentando muito rápido, entendeu? Não tá concentrando a temperatura. Ele é relativamente novo, entendeu? Se rolar isso aqui. Ele tá esquentando muito rápido, né? Espero que ele conserve a temperatura. Foi onde que eu fui atrás para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque ela não desenvolvia, a cabecinha dela não crescia, né? Não estava achando tratamento, recurso para ela. Ele chegou a falar que ela ia ter que operar, era uma coisa muito cara na época, mas até então não tinha fechado o diagnóstico de epilepsia. Falou que com 1 aninho passava. Aí depois de 1 ano a gente conseguiu o tratamento e foi onde a gente começou a ver o que estava acontecendo mesmo com ela, começou a pedir os exames que tinha que pedir, só que aí foi aumentando as doses, também não conseguia controlar. E nisso eles entrou com várias medicações. A mesma coisa, associava, tirava. Não está segurando a crise? Vamos colocar outra. E nesse meio tempo, ela começou a ir muito para UTI. Muito, sabe, parada cardiorrespiratória, internação, chegou a ficar em coma uns dias por causa das crises dela. Aí quando ela conseguiu o tratamento, eles falou, não tem recurso, tem que aumentar as dosagens das medicação e se não conseguir o controle, vai ter que estar operando ela. Aí foi onde que eu encontrei o pessoal da Abraço, o Raul que me ajudou. E ele pegou e falou assim, Fernanda, dá o cannabis pra Valentina, o óleo. Eu falei assim, mas aqui eles falaram que eu não posso fazer isso. Aí eu tentei conversar com o médico, pedir ajuda, eles falaram que eu não poderia estar fazendo isso, que eu estaria matando a minha filha. Aí tá, com muita insistência, sozinha, sem na época o pai dela saber, eu fui, conversei com ele, comprei o óleo e veio. Mas até 1 ano, 1 ano e 2 meses, ele era uma criança absolutamente normal. Bem ativo, mas normal. Eu fui começar a perceber os primeiros traços de autismo nele com 2 anos, porque ele não falava nenhuma palavra. E o comportamento dele já mostrava alguns sinais, né, estereotipias e maneira de brincar. Então, que eu fiquei bem desconfiada. Eu fui fazer o pré-natal da Luna e a médica me deu um alerta, porque eu levei ele numa das sessões e a médica falou, olha, presta atenção que esse menino pode ser autista. Então eu fui para São Paulo, passamos 2 anos em terapia e foi um período bem difícil, porque eu não podia trabalhar, não tinha como ter ajuda para cuidar dele. Ele era muito ativo, ele era uma criança que realmente demandava, eu não podia deixar sozinho 1 minuto. Ele caiu da laje, ele caiu de uma escada caracol de 4 metros, ele não tinha medo de nada, não podia soltar a mão dele na rua porque ele atravessava a rua correndo, ele foi atropelado 2 vezes. Porque ele era um ser andante. Se você soltasse, ele saía andando a esmo, sem prestar atenção em nada, Então a gente tinha assim, um medo muito grande, onde quer que a gente fosse, de levar, porque não podia soltar a mão, qualquer pessoa com ele tem que ficar muito atento. As experiências com a escola foram terríveis. E a primeira avaliação foi por volta de 3 anos, a neuro disse que ele tinha sinais de autismo, mas não deu o diagnóstico e disse que era para tentar retornar por volta dos 6 anos, na época de alfabetização, para poder ter uma segunda avaliação. Ele fez a segunda avaliação com 6 anos e meio e a neuro, então, diagnosticou ele como autista moderado para severo e prescreveu a risperidona para ele poder acalmar, porque ele era realmente agitado demais, não tinha foco nenhum, não parava quieto 1 minuto, muito barulhento, não vocalizava, só grunhia. E quando eu peguei esse diagnóstico e a prescrição do tarja preta, eu fiquei numa agonia danada, porque primeiro eu não concordei com o diagnóstico, porque ele não gostou da terapeuta, ele aprontou muito, muito.
E ela teve uma impressão muito ruim dele. Então, para mim, o diagnóstico não estava batendo, porque eu conhecia muito bem ele, eu sabia o que ele estava fazendo. E eu também discordei do remédio, eu não quis dar o remédio. Então, eu queria uma outra opção, indo por uma linha natural que pudesse ajudá-lo, de outro tipo de medicação ou terapia alternativa, qualquer coisa assim. Foi quando eu encontrei um amigo que tinha um filho autista severo e me deu um vidrinho de óleo de cannabis e disse: tenta isso que você vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Como especialista na área de dependência química e codependência, que é o familiar, o que tem convívio com o usuário de droga, abusador de drogas, eu tive a primeira experiência observada a respeito da maconha não ser droga de entrada, e sim droga de saída de outras drogas, cujo dano era muito maior, justamente com a vinda do abuso do crack. Como os pacientes, o próprio usuário me falava que a única coisa que fazia ele diminuir a fissura ou diminuir até a vontade de sair para usar mais crack era fazer uso da maconha. E desde essa época, então, mais ou menos 93, 94, eu comecei a conversar mais com as famílias a respeito disso. Se eles autorizavam e observavam mais qual que seria o efeito do seu familiar tentar substituir e a família aceitar, porque até aquela época nós tínhamos muito poucos materiais a respeito da cannabis de uma forma positiva, com a visão terapêutica, apenas na linha da redução de danos, e muito pouco falado ainda, mais no exterior, na Europa, do que aqui no Brasil. E foi uma grande surpresa, porque os familiares, principalmente as mães que acompanham mais de perto os problemas que os filhos têm com as drogas, elas começaram a me relatar a diferença de comportamento e como que era muito melhor quando eles faziam uso da maconha do que quando bebiam, ou mesmo quando tomavam medicamentos, porque inclusive criava o problema do uso do medicamento com álcool. E ali então eu comecei a observar e procurar mais estudos, que eram muito poucos, tá? Eu lembro que em mais ou menos 98, assim, um paciente que eu atendi, o cunhado dele tinha um livro, o grande livro da cannabis, que era uma coisa proibida aqui no país também, que era difícil acesso. Eu li esse livro e fiquei meio chocada, porque tudo que eu tinha ouvido falar antes, naquele livro, é totalmente o contrário, mostrando os benefícios da probabilidade, possibilidades de aplicações que essa planta produz. Então, a partir dali, eu comecei a me sentir mais segura em orientar que os familiares e os próprios abusadores procurassem algum tipo de solução fazendo uso da maconha, como redutor de danos. Tem mais ou menos uns 4, 5 anos que começou o movimento aqui no país, que eu vi que também atingia outras enfermidades ou outras situações, outros comportamentos. Eu resolvi buscar também esse tipo de apoio, Conheci o Dr. Paulo Fleury, que trabalha nessa área há muitos anos, e através dele eu comecei a indicar pacientes que o procurassem para que começassem a fazer uso do óleo. E conheci também a Associação Flor da Vida, que ainda não era uma associação, mas eram pessoas que usavam e que precisavam e que tinham condições de nos orientar, de orientar meus pacientes e até a mim mesma a respeito de como fazer o uso, qual que é o melhor efeito, como que acompanha, o que deve estar atento junto com o uso do óleo. E eu tenho visto que está sendo fantástico. Eu sou médico especializado em medicina preventiva e social, sanitarismo, também tenho uma formação longa em filosofia. E agora há uns 7 anos já eu estou trabalhando com a medicina canábica, digamos assim, com a prescrição de produtos de cannabis ou maconha, os derivados, os seus princípios ativos, canabinoides, para a clínica em geral. A maconha, o cannabis tem uma utilidade médica imensa, incomensurável,
porque tem efetividade, ou tem demonstrado na clínica efetividade para um conjunto muito grande de distúrbios, de problemas de saúde, alguns dos quais muito graves e a maioria, a grande parte desses, com uma resposta muito ruim pela medicina convencional atual. Que boa parte das pessoas já sabe, mas é muito evidente, consistente a efetividade, né, os bons resultados da maconha no tratamento de epilepsias em geral. Epilepsias infantis, mas também de adultos, os mais diversos tipos, né, de causa de crises convulsivas, a gente consegue, eventualmente, com o uso de produtos de cannabis, ter um bom controle sobre essas crises. Também por isso, por outros motivos, a gente começou já bem precocemente, né, em relação ao restante dos colegas, a tratar o autismo, os diversos tipos de autismo, transtornos do espectro do autismo, com maconha ou com produtos derivados de maconha também, da mesma maneira. E assim como as epilepsias, a gente vê uma efetividade muito grande, efeitos colaterais muito baixos, um risco, e como eu costumo dizer, infinitamente menor do que os medicamentos que tem, os medicamentos correntemente usados, né, para autistas ou comorbidades dos autistas, são em geral muito tóxicos, assim como os anticonvulsivantes para epilepsia, os antipsicóticos, são sobretudo os remédios principais, né, utilizados no caso do autismo. E eles também são de uma toxicidade muito grande e também com frequência tem um resultado pior. Aí bem documentado na minha experiência, tanto clínica como pesquisa, que a cannabis tem um resultado muito bom, geralmente melhor do que esses medicamentos para o autismo. Então a gente tem condições de tratar muito bem, de abordar muito eficazmente, seja os distúrbios psicocomportamentais, insônia, agressividade, as crises convulsivas e todos esses distúrbios nos autistas e ainda conseguir ganhos significativos no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes com o uso desses produtos de maconha, seja de alto teor de CBD, seja de alto teor de THC. A gente trata também muita gente com dor crônica, né? Um dos outros conjuntos ou subconjuntos de maior frequência na minha clínica. Todo tipo de dor crônica tem uma resposta, ou pode ter uma resposta positiva, às vezes muito significativa com a cannabis. Doenças inflamatórias, né, crônicas que estão associadas a esses quadros de dor crônica, muito. Mas, sobretudo, dores de origem neuropática, dores por inflamação de nervo, como nevralgia de trigêmeo, as dores por hérnia de disco, nevralgia diabética, né, polineuropatia diabética, outros distúrbios com neuropatia costumam ter uma resposta muito boa no caso de dor crônica com a cannabis. Medicamento para dor crônica de grande intensidade padrão é sobretudo opiáceo, né? Principalmente os opiáceos. E os opiáceos são drogas que tanto têm efeito colateral de médio e longo prazo muito grande, quanto tem um risco presente, né, a cada momento de intoxicação aguda, de overdose, potencialmente letal. Isso nunca acontece com a cannabis, então a gente tem uma segurança muito grande para lidar com todos os quadros de dor crônica. Eu fiquei muito feliz de ver essa caravana que a Flor da Vida está fazendo pelo Brasil, porque ela está mobilizando a opinião pública quando ela faz isso, na medida que visita pacientes, que visita profissionais e que mostra as várias realidades que o cenário brasileiro contempla em relação às necessidades, tanto de pacientes quanto de profissionais, acerca das possibilidades terapêuticas da cannabis. Aqui em Minas Gerais, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. Lá, a gente movimenta um grupo de trabalho sobre cannabis terapêutica. Senti uma grande necessidade em fazer isso porque os colegas do campo da saúde estão desinformados sobre esse assunto. Quando não desinformados, mal orientados. Isso se aplica ao meu campo, que é o campo da psicologia, e certamente se aplica também ao campo da medicina, porque todas as descobertas que puderam ser feitas em relação aos benefícios da cannabis, elas são relativamente recentes. Na verdade, é melhor dizer, a redescoberta. Então, eu estava dizendo há pouco que eu sou psicólogo, eu sinto a necessidade de que a minha categoria entenda melhor sobre isso.
Porque a gente não pode ficar repetindo aqueles velhos mantras, né? Que cannabis causa esquizofrenia, cannabis queima neurônios, cannabis é uma droga de entrada. Na verdade, essas três informações que são muito comuns e corriqueiras estão erradas. Pode existir, inclusive, uma relação muito benéfica de cannabis com psicoses. Né? Aí um pouco mais de profundidade no conhecimento, né? Quando a gente percebe que uma cannabis rica em CBD, ela pode ser muito eficiente para distúrbios psicóticos, diferentemente da ideia de que haveria uma relação causal, cannabis causa esquizofrenia. Isso não é verdade, isso deve ser revisto, não é? Para isso precisamos de informação, coragem e boa vontade. Eu fico muito preocupado de ter que usar a palavra coragem quando a gente fala de uso de cannabis ou quando a gente fala de tratamentos de saúde, porque afinal de contas a gente precisaria ter coragem para falar da saúde das pessoas ou para falar dos benefícios de um medicamento, não é verdade? Por que isso? Porque, afinal de contas, estamos ainda numa nuvem, né? Um véu de fumaça, e não é a boa fumaça aqui ainda por enquanto, não é? Mas precisamos mobilizar os profissionais de saúde. No meu caso, psicólogo, aqui em Minas eu já começo a fazer esse trabalho e convido aos colegas psicólogos do Brasil, façamos o mesmo. Você que tem aí um contato com o seu conselho de psicologia, aproxime-se dele. Faça essa proposta de a gente fazer um grupo de trabalho sobre cannabis terapêutica. Isso é uma necessidade e nós, psicólogos, ao encamparmos esse debate, estamos fazendo um debate pautado no nosso próprio código de ética, que é garantir a saúde do sujeito, dar voz àquele que está impossível de falar sobre si mesmo, né? Que tem limites na sua comunicação, limites na sua maneira de expressão. Fazer um debate sobre cannabis pensar que existe uma medicina necessária que as pessoas precisam alcançar, por um lado, que é absolutamente legítimo, e por outro lado, pensar em justiça social. E por outro lado, pensar nas pessoas que são abatidas, que são baleadas, que são violentadas, que são presas. Existe todo um debate racial, étnico nisso, que está lá na própria origem dessa proibição. Então, para os meus amigos da saúde, para os pacientes que estão envolvidos nisso, encorajem-se, não temam, sigam adiante. E os colegas, por favor, vamos aprender com os nossos pacientes, eles estão ensinando medicina para os médicos. Eu acho que está na hora da gente aprender algumas coisas com eles também. Meu nome é Leandro Ramires, hoje eu estou presidente da AMAME, sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou cirurgião oncológico e hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas cuidando de câncer de mama. Além dessa minha profissão de médico, eu também sou pai do Benício. Benício é meu filho, 12 anos, portador da síndrome de Dravet, uma criança maravilhosa que teve sua vida resgatada com o uso de cannabis medicinal. Para aqueles que não conhecem a história do meu filho, são 48 internações hospitalares, 14 delas em CTI. Não é? Ele só é vivo porque o pai dele é médico e eu tinha um CTI dentro de casa e essa loucura foi até os 5 anos. Calma, papai tá aqui. Papai. Oi. Oi. Passou? Passou, neguinho. Após o Benício usar cannabis, que no começo foi através de um tráfico internacional de drogas, a vida dele foi totalmente reformulada. Isso aconteceu desde 2014 para cá. Não estou aqui para discutir drogas. Estou na Comissão de Direitos Humanos perante a inúmeros mandatos legislativos. E o meu objetivo de cidadão, que nunca se sentiu criminoso, me sinto um desobediente civil, peço, em nome de todos os meus associados, em nome de todos os pacientes, em nome de todas as famílias do Brasil, que esses mandatos legislativos da atual gestão, que nos deixem de ser desobedientes civis. Então precisamos de uma lei, e a lei sai da casa que faz leis, tá bom?
Então, Benício não ficou curado da sua síndrome de Dravet, mas ele que tinha 30, 60 convulsões no dia, hoje passa até 3 meses sem crise alguma. Ele teve sua curva de sobrevida completamente recuperada, de uma neurodegeneração para uma neuroprogressão. Convulsionou demais, se lesou, então ele usa fraldinhas, ele não fala, ele depende 100% de um auxílio para sobreviver. Mas por outro lado, ele tem uma vida super alegre, muito integrada, e acabou aquela correria para hospitais. Por causa dessa vida do meu filho, eu tive que mudar paradigmas como médico. Sempre cartesiano, sempre acreditando na ciência, precisei dar o braço a torcer. Desde a década de 80, nos estudos do professor Carlini, eu já tinha certeza que cannabis era útil para epilepsia, só não sabia como dar para o meu filho. Chegou numa situação que eu não tive escolha e tive que dar de qualquer jeito. E esse de qualquer jeito funcionou bem. Esse foi o maior estímulo para a gente fundar a Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal, que hoje recebe a graciosa visita da associação parceira Flor da Vida. Aliás, essa é uma grande alternativa. Esta é uma grande sacada. Pacientes organizados conseguem um tratamento que a medicina tradicional, que a medicina alopática não permitiu esse tratamento e esse alívio. Um paciente beneficiado com cannabis medicinal não é só um paciente, é a sua família, é os seus cuidadores. Por quê? Porque são grandes doenças negligenciadas do ponto de vista médico-científico. Não existe um tratamento perfeito para Parkinson, para Alzheimer, para grande parte das doenças neurodegenerativas, para as doenças sérias do sistema imune, como artrite reumatoide, retocolite ulcerativa. Na minha área oncológica, a cannabis tem uma aplicabilidade incrível. Até hoje, nessa luta de muitos anos, nós temos certeza de toda a legitimidade que a cannabis traz para resgatar a qualidade de vida dessas pessoas. Só que a gente ainda está longe de conseguir a legalidade. Então eu faço um apelo, vamos às Associações Unidas, vamos continuar em busca dessa legalidade. Benício. Vamos mostrar para a sociedade brasileira que o uso de cannabis medicinal é econômico para o Estado. Meu filho andou em todas as ambulâncias do plano de saúde, hoje ele não anda na ambulância do plano de saúde. Crianças que recuperam sua vida e deixam de entrar em status epiléticos perdem a oportunidade de não frequentar mais UTI. Isso é um ganho, porque uma diária de UTI custa mais de R$5.000 e não tem UTI disponibilizado para todo mundo. Então eu digo que cannabis é uma grande alternativa e vamos juntos continuar beneficiando milhares de pessoas. Esse é um caminho sem volta. Então eu pensei, pô, vamos tentar. E dei o óleo para ele. Foi um mês que durou o vidro e imediatamente eu percebi no dia seguinte que eu comecei a dar o óleo que ele já ficava calmo. Então, durante esse mês eu fiquei naquela agonia de tentar conseguir mais e fui atrás de informações e descobri o endereço do Paulo. Foi tudo assim uma sequência bem rápida. E para mim foi um caminho que é totalmente sem volta e que eu considero como um caminho muito bom, um caminho do bem, entende? A melhor opção que eu teria para o meu filho é essa, é a cannabis. Sem dúvida eu fiz a melhor opção e eu tô aí para brigar com quem quer que venha falar para mim que não é. Porque eu tenho meu filho como prova ali todo dia de que a cannabis ajuda muito o processo dele de socialização, de comunicação, de aguentar o dia junto com as pessoas na diferença que ele vive, no mundo que ele vive. Então, nossa, a mãe vai adorar isso, vai sentir energia, vai sentir renovação, vai sentir esperança em cuidar do filho dela com uma medicação desse tipo. Então, todas as mães devem provar. E assim eu entrei em contato com a Flor da Vida, né, com a Dia, aqui de Pedro Leopoldo. Passei por uma consulta médica com o Dr. Paulo
Fleury. Faço uso do óleo há 4 anos. Há 4 meses, quem dera. Custei para adaptar, tive algumas tonteiras assim pequenas, mas insisti com o tratamento. Hoje eu não sinto nada, eu uso 3 gotas 3 vezes ao dia, numa concentração de 9%. E ao longo desses meses, né, eu percebi que foi melhorando minha pegada, né, eu brinco com a Dia, eu consigo chamar cachorro, meus dedos não movimentavam. Esse aqui parou de entortar os dedos. E eu parei com todos os medicamentos da alopatia, os anti-inflamatórios, eu parei com todos. Eu não tomo nenhum remédio para artrose. Melhorei demais, foi um negócio assim surpreendente. E vem a questão também da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e o Dr. Paulo Fleury me incentivou muito a usar o óleo também por causa da ansiedade, dos malditos pesadelos que eu tinha todas as noites, né? Pesadelos assim horrorosos, umas coisas assim, uns sonhos tumultuados, meu sono estava muito tumultuado. E isso vem melhorado. Eu nunca mais tive insônia nesses 4 meses, nem uma vez, e não tive mais pesadelos. Continuo ainda uma pessoa ansiosa, mas tento, parece uma coisa que brota na gente, que a gente fala assim, opa, você é ansiosa, mas você sabe controlar a sua ansiedade. Depois que a gente já estava iniciando o óleo, logo depois ele já começou a se tornar uma criança mais independente e realizar tarefas que antes ele não realizava, entendeu? E até a parte da escola também ajudou demais nas terapias, porque a gente sempre pôs ele em muitas terapias, ele fez integração sensorial, né, com terapeuta ocupacional, que ajudou muito também a controlar essa parte da seletividade alimentar, né, e tudo e tal. Aí agora, assim, ele já consegue pegar a esponja no banho, aquela massinha, e ele já consegue se esfregar. Isso para ele antes, na hora do banho, era até terrível, tipo, ele não gostava por conta de textura, né? E assim, a gente notou uma melhora enorme. Aí, assim, hoje ele já tem esse interesse em ele mesmo se esfregar e querer ser independente, tomar seu banho. Na hora de colocar uma sandalinha, ele já põe sozinho, entendeu? Ele mesmo coloca o velcro normal, botou normal. Já põe roupa, isso ele não fazia também. Hoje ele se alimenta sozinho, né? O almoço, a gente só coloca, porque eu não deixo ele ir no fogão servir. Mas assim, ele mesmo já coloca, já quer partir com a carne, ele mesmo já tenta, uma gracinha, né? Graças a Deus. Essa parte da alimentação, gente, eu fiquei assim, ó, chocada. Como ele melhorou, demais da conta mesmo. A parte de escola, concentração, que antes do óleo, ele não sentava, ele ficava dentro da sala sentado. O professor tinha um maior trabalho com ele, eu tinha que ir na escola toda semana, porque aí ele não queria ficar, ele queria só ir para a parte de parquinho e tudo mais, né? Então, aí depois disso, ele já conseguiu concentrar e ficar sentado na carteira e tudo, realizando as atividades que as professoras passam para ele, né? Hoje ele consegue identificar muita coisa que antes ele não identificava. Ele identifica cores, formas geométricas. Então, assim, a parte de raciocínio do João Lucas melhorou muito. Muito mesmo. Então, hoje ele já é uma criança que eu considero uma evolução muito grande por conta do óleo, né? Graças a Deus. Ele mudou completamente, ele é um menino amoroso, sabe? Muito amoroso comigo, com a mãe dele. E uma coisa que ele faz que vocês não vão acreditar é que esse menino viaja comigo sozinho, no caminhão. Ele fica até o dia inteiro, se for preciso. Então é muito bom, o João Lucas hoje é uma criança muito... Nossa, a gente não sabe nem como agradecer. Agradece muito a Deus todo dia, porque é outra criança. E a primeira coisa, a dor, eu ainda não consegui, a dor constante, eu ainda não consegui melhorar. Mas as crises já melhoraram.
essa coisa de eu não conseguir nem pisar e precisar ser carregada, tem muito tempo que eu não tenho mais. Desde quando eu comecei a usar a cannabis, eu não... Se eu tive uma ou duas só, mas não tive mais como era antes. E a outra benefício maravilhoso que teve comigo, que eu consegui dormir, porque eu não dormia. Eu não dormia por causa da dor. A dor é absurda, né? Então eu não consigo ficar numa posição só, eu tenho que ficar mudando. E com isso eu acordo, porque dói, aí eu virava. E agora com a cannabis não. Eu apago. E aí eu consigo, no dia seguinte eu estou descansada, coisa que eu não descansava antes. Então eu defendo muito e acredito que essas pessoas usassem a cannabis desde o princípio, não passassem por todo esse caminho que eu tive, tanto no câncer quanto na cirurgia. Se tivesse usado, talvez desde o primeiro momento, talvez o caminho que os neurônios, novos caminhos que os neurônios acharam, poderia com a cannabis ter achado os outros caminhos melhores e ter um resultado melhor. Sabe, se hoje eu ainda não tenho o resultado que eu gostaria, foi porque eu fui tardiamente, né? E eu, mesmo assim, eu já estou tendo esses benefícios. E assim, as medicações estavam na dosagem muito alta e não estava segurando as crises. Então, eu aumentei o cannabis por minha conta. Eles falaram que era responsabilidade minha aumentar por minha conta e consegui diminuir as outras medicações que ela estava. Cheguei até a tirar a medicação por minha conta e deu certo. Eles falaram que não iria dar certo. E graças a Deus deu certo. Então, assim, hoje a Valentina, ela não tem condição de ficar sem o canabidiol. Não tem. Vocês viram, ó, ela ficou um pouquinho agitada porque é uma atrasadinha que dei. Então, assim, se ela ficar sem o cannabis, eu vou voltar tudo de novo com a Valentina e escutar a palavra que eu vou perder ela. Porque nada segura as crises. Dentro de uma UTI, a menina entubada, sedada, as crises nada cortava. Nada cortava. Então é só o canabidiol mesmo, o spray, a pomada que eu passo na gengiva para estar ajudando ela. Porque sem não tem como. Então assim, ela precisa muito, não tem condição, não dá para imaginar ela sem o canabidiol, que ela fica muito mal. Aí eu vou regredir tudo, como se diz, sem o cannabis com ela. E é um risco muito grande que eu posso estar correndo. Um retrocesso, né? Assim, eu ia ter que voltar aos alopáticos, sem segurança, sem confiar, sem, sei lá, para mim seria péssimo. Não dá mais para voltar atrás com o óleo, sabe? Para mim ele é muito importante. Seria tudo interrompido e com a perda dessa qualidade de vida, né? Que ela hoje trabalha normalmente, né? Com as devidas limitações que a dor às vezes complica, impede dela, tem que parar às vezes, não, vou dar um tempo, deixa eu dar uma parada, vou dar uma descansada, esticar a perna e tal, mas ela tem uma vida praticamente normal, né? Assim, depois do uso do óleo de cannabis. Teve um momento que eu fiquei 2 meses sem conseguir o óleo. Eu não sei se foi telefone, o que aconteceu, que eu senti a falta dela, sabe? E aí eu já não conseguia descansar, eu tive algumas crises. Nossa, seria terrível ficar sem o óleo. E eu acho que eu queria era melhorar ainda mais, usar melhor ainda o óleo do que ficar sem ele. Se pararem de produzir esse óleo, nossa, não só eu, como quantas pessoas vão sentir uma perda muito grande, né? Principalmente essas que podem começar lá do principinho do problema, né? Então... eu entro em desespero. Vou voltar da estaca zero e escutar que a Valentina não vai sobreviver, que ela vai dar tanta crise que o cérebro dela vai sofrer, vai murcha, que eles falou, vai acontecer as coisas pior. Porque, ó, a Valentina, ela era uma criança como se fosse um vegetal na cama.
O dia que eu dei a primeira dose do cannabis, há 2 anos e tanto atrás, a Valentina no outro dia, ela não chegou a dar as crises que ela dava. Ela cortou. A Valentina dava 63 crises no dia. Foi o que ela deu, sabe? Ela não sustentava nada, ela não movimentava, ela movimentava só uma mão. Então, depois do cannabis, ela teve a evolução que ela tem hoje. Ela consegue alimentar. Esse ano foi o primeiro ano que ela sentiu o gosto de um chocolate na boca. Primeiro ano que ela sentiu o gosto de um bolo na boca, porque cada vez que lá vai o cannabis, ela está evoluindo. Nossa, eu nem imagino, não quero nem imaginar o que seria a vida do João Lucas hoje sem o uso do óleo. Porque graças a Deus hoje nós estamos vivendo uma maravilha. Então eu acredito que se tirar o óleo dele, se parar com esse tratamento, ele volta a ser agitado. E aí eu tenho mais medo ainda. Porque quando ele era menor, crises eram menores. Hoje ele tem muito mais força, ele é maior, o porte físico dele, ele é uma criança, ele é grande, ele é forte, né? Então eu tenho até medo, nossa, eu fico morrendo de medo quando às vezes eu vejo alguma reportagem de falar que a justiça proibiu o uso né? Eu vi de uma associação aí recente, eu fiquei super preocupada, porque se parar com o tratamento dele, eu não sei o que eu vou fazer. Não dá nem para imaginar ele sem o óleo permanentemente. É uma situação que com certeza vai ter regressão do aprendizado, do comportamento. Com certeza seria uma covardia da minha parte permitir que qualquer motivo que não seja científico, que seja realmente, né, comprovado ali, faz mal. Então, tudo bem, vamos parar. Mas se não existe esse motivo, não vai ser lei, não vai ser cultura, não vai ser dogma que vai vir dizer para mim que a maconha não presta, que quem utiliza a maconha é vagabundo, ou é maconheiro, ou é qualquer coisa pejorativa. Não, a maconha é um remédio, a maconha ajuda as pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com epilepsia, com autismo, as pessoas que estão terminais de câncer, com dores crônicas, fibromialgia. Ela tem uma lista, a gente tem uma lista de doenças, de enfermidades que a maconha está ajudando claramente. Então, né, é muito óbvio, você só precisa ser um pouco inteligente e pesquisar, olhar aí o que tem disponível em pesquisa, em publicações médicas. Me traz aí as publicações que dizem os malefícios da maconha e me traz, por favor, as que dizem os benefícios, e a gente conversa, a gente discute.